Graça e paz em nome de Jesus, amém? Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, alguns poucos irmãos aqui dentro, mas sei que tem muitos outros que nos acompanham aí nas redes sociais. Trago um abraço do nosso pastor Jonatas, pastor titular lá na igreja, e desejamos realmente que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Quero orar com você antes de qualquer outra coisa. Pai querido, aqui estamos nós, prontos para ouvir a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber aquilo que o Senhor deseja. Se existem impedimentos, barreiras, sofismas, sejam quebrados e tirados do nosso coração, da nossa mente, para que possamos superabundar na presença do nosso Deus e viver, ó Deus, a plenitude daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim oramos, revela a Tua palavra, me escondo atrás da Tua presença e que o Teu nome seja glorificado. Amém, em nome de Jesus. Podem sentar-se, os irmãos estão aqui. Quando você está tendo seu momento devocional, quando você está meditando na palavra do Senhor, qual é o seu relacionamento com este livro? Tenho aqui um livro, que é a Bíblia Sagrada, uma edição da Portas Abertas, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, mas é uma Bíblia que tem o mesmo conteúdo que a sua. E quando você está lendo esta carta, quando você está lendo as epístolas de Paulo, os evangelhos, quando você está lendo as profecias do Velho Testamento, quando você está passando pelos livros históricos, Pentateuco, o que você está recebendo? Às vezes nós tratamos como um livro para conhecimento, e podemos olhar esse livro e ler, entender, compreender, mas às vezes não tomamos atitude de praticar. Às vezes nós até queremos praticar e praticamos aquilo que para nós é coerente, mas às vezes nós esquecemos de algumas coisas, e é a parte que eu tenho sentido muito esses dias no coração, que uma coisa é falar assim, você está vivendo e às vezes nós sentimos a exigência de observar as leis e praticar os rituais e viver tudo aquilo que é imputado, mas fazemos muito bem isso, procuramos muitas vezes nos corrigir, somos orientados tanto pelos pastores como pela própria palavra, que nós precisamos nos enquadrar a esta escrita, a este livro, a este verbo vivo. Mas uma coisa que nós esquecemos muitas vezes é de nos apropriar das bênçãos que existem nesse livro. Porque é interessante, nós queremos praticar as leis judaicas, nós queremos, tem igreja até que põe de volta os usos e costumes judeus, estão retornando tudo, mas na hora das bênçãos, pelo menos é um costume nosso, nós não nos apropriamos. Vemos lá, Abraão, sai da tua tenda, porque eu vou te mostrar as estrelas dos céus. E aí nós falamos, uau, história bonita para Abraão, né? E a geração dele realmente foi multiplicada, glória a Deus, ele foi abençoado, e fim. Não, Deus fala para nós também, que o desejo dele é que a nossa geração seja muito grande. Nós fomos chamados para esse crescer e multiplicar. Nós somos chamados, podemos falar aqui fisicamente, temos aqui uma mulher grávida no nosso meio, que em breve revelará se é menino ou menina, ou se são dois, não sabemos, né? Tem parente que é gêmeo, né? Então nós não sabemos, mas a nossa herança vai muito além disso. Esqueci de falar, estou planejando já o terceiro, hein? Lá em casa a gente não perde tempo. A nossa herança vai muito além disso. A nossa herança vai realmente atingindo as esferas espirituais.
Os nossos descendentes não são somente aqueles do nosso sangue, da nossa carne, mas são os descendentes que nós geramos espiritualmente. Pessoas que ouvem a palavra do Senhor através da nossa vida, do nosso bom testemunho, e entendem e querem viver desta maneira. Pessoas que entendem que há um Deus sobre todas as coisas, e que Jesus veio para fazer novas todas as coisas. Se nós somos filhos de Deus, por que é que nós vamos viver comendo o mais vil pão que o diabo amassou nessa terra? Por que é que nós temos que ser uma igreja às vezes sofrida, uma igreja que só leva pancada, uma igreja maltratada? Por que é que nós não nos apropriamos das bênçãos que estão escritas neste livro? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Senhor, faz isso na minha vida. Eu vou multiplicar os teus celeiros, Senhor, faz isso na minha vida. Eu vou ser com você na entrada, na saída, vou te abençoar, Senhor, faz isso na minha vida. Tem um texto que fala que Deus vai trazer fama, e a gente fala, não, mas fama é coisa do inimigo, porque fama, entorpece, a pessoa fica perdida. Não, mas a Bíblia está falando que o Senhor se agrada, porque se nós somos honrados, se nós somos reconhecidos, o Senhor também vai ser honrado e reconhecido. Não era assim com Cristo Jesus? As pessoas vinham até Jesus, reconheciam como Deus, e Ele não se preocupava com isso. Mas nós muitas vezes não sabíamos nem ouvir elogios. Eu digo por mim mesmo. Quantas vezes chegaram para mim, trazendo um elogio, e eu me esquivava, e eu falava, opa, não, peraí, não é bem assim, né? Nós precisamos entender que nós somos importantes. Eu lembro de um tempo atrás, foram feitos uma série, Quem Eu Sou, né? Marcou a minha vida. Eu vim aqui ministrar numa ocasião, e hoje eu ministraria muito diferente do que naquela época. Hoje talvez eu teria até mais bagagem para poder dizer, quem eu sou? Eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho um pai que cuida de mim. Eu sou amado. Eu sou um reino, né? Deus nos constituiu como o reino de sacerdotes. Se eu sou reino de sacerdotes, eu entendo que eu tenho função de governo. Se Deus nos chamou para governar, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que muita gente não consegue governar as próprias emoções. Muitas pessoas não conseguem governar os pensamentos. Muitas pessoas não conseguem governar o pecado, não conseguem dizer não. Deus colocou tudo isso de novo na nossa mão. Aí você fala assim, mas o diabo enganou a Eva, e aí entrou o pecado. Entrou, mas Jesus restaurou todo o propósito da salvação. Todo o plano, Ele já tinha estabelecido. Ele tomou do diabo as chaves e devolveu para o homem e disse, governe. Estou colocando sobre você a autoridade sobre todas as coisas nessa terra. Foi assim que Ele disse para Adão. Isso volta para nós. Através de Cristo Jesus, nós somos uma geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que você tem feito? O que você tem feito com o teu chamado? O que você tem feito com a sua vida? Romanos 13:7 diz assim, se você quiser abrir o texto aí, vou até esperar um pouquinho. No celular é rápido, na Bíblia demora um pouquinho mais, mas eu também espero. Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A palavra do Senhor é repleta de princípios. Ela é repleta de conteúdo que realmente mostram para a gente um comportamento diferente do que a maioria das pessoas vive. São princípios estabelecidos. Há um outro texto em 1 Coríntios 12:26 que diz, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele.
Olha que interessante, no meio da nossa igreja, no meio da sua família, aonde você estiver, quando um é reconhecido e honrado, todos vocês são honrados juntos. Há um tempo atrás nós tivemos uma pastora da nossa igreja que publicou um livro, e a palavra do pastor Jonatas foi essa: se alegrem, vamos nos alegrar junto com esta irmã. Por quê? Porque ela está sendo honrada e nós também somos honrados através da vida dessa pessoa, né? Sempre que há um reconhecimento, você entende que todo o corpo é valorizado. Quando as bênçãos alcançam o irmão, realmente nós também devemos nos alegrar. É isso, nós precisamos viver com esta unidade, este corpo, porque se padece, nós também temos que padecer. Quando o nosso irmão chora, nós também temos que chorar. Nós também temos que sentir a dor do próximo. Nós também precisamos viver esta palavra que está escrita. E na palavra do Senhor há uma palavra que se repete muito, que é esta palavra honra. Você vai ver a honra passando por todos os livros da palavra de Deus, no meio das histórias, atitudes honrosas, atitudes que qualquer ser humano em sã consciência não faria, mas fez, porque havia sido tocado da parte de Deus em algo. A Bíblia fala que quem é digno de honra? Diz que os reis são dignos de honra. Então aí nós podemos colocar todos os governadores, os presidentes, os prefeitos, são dignos de honra. Podemos não concordar com algumas posições, mas precisamos honrar, né? Mesmo quando era o outro governo, orávamos pela nossa liderança da mesma maneira. É isso que nós fazemos. Pais e mães são dignos de honra, esposas, maridos, patrões, outros, a Bíblia ainda tem uma expressão, os outros são dignos de honra, né? Os cooperadores da obra de Deus, as viúvas e os órfãos, e também fala sobre os presbíteros, ainda diz que é digno de dupla honra, muito bacana. Quando nós começamos a ler, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos onde nós vemos honra. Vemos honra, por exemplo, na maneira com que Esaú recebe o seu irmão Jacó, mesmo depois de Jacó ter traído, mesmo depois de Jacó ter feito um monte de situação, Esaú vai receber agora. Jacó já está com todos os filhos. Jacó está morrendo de medo. Começa a mandar presentinhos que antecedem, né? Vai um presentinho na frente, vamos acalmar a ira dele, porque eu aprontei com ele. Jacó sabia que ele tinha feito muita coisa errada. E quando Esaú chega, ele fala: que isso? Por que você mandou? Deixa eu conhecer sua família. Não, irmão, fique em paz, nós estamos bem. Olha só, Deus já havia tratado o coração de Esaú, e Jacó ainda estava receoso, porque ele sabia que o que ele havia feito não era algo bom. Então você vê uma atitude honrosa em Esaú, você vê uma atitude honrosa na vida de Ruth em relação à sua sogra. Lembra Noemi? Estava lá, e era todo mundo moabita, né? Os filhos casaram com moabitas, né? Então tem lá Ruth, a outra, não vou ler, Orfa, acho que é isso, né? E aí começa a morrer o marido de um, marido de outro, fica só as 3 mulheres. O que elas fazem? Ruth fala o seguinte, Noemi fala: olha, pode ir para a casa de vocês, eu já sou idosa, dificilmente eu vou ter um filho, né? Mais ou menos assim que ela está dizendo. Uma vai embora, mas Ruth diz assim: sogra, aonde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aquela mulher, a gente entende que ela deve ter tido uma experiência com Deus, e agora imagina ela tendo que voltar para a casa dos pais em Moabe. Tudo bem que eles estavam em Moabe, mas vou voltar para a casa dos meus pais, aonde ainda existe talvez paganismo, aonde adoram ídolos, mas eu já conheço um Deus de verdade, porque era uma família de princípios. Não, eu vou com você. E o que Deus faz? Honra quando chega no campo, né? Honra quando vai deitar do lado do resgatador, honra quando ela é recebida em casamento, honra quando ela faz parte da descendência do rei Davi,
honra quando ela faz parte da descendência do próprio Jesus Cristo. Por causa de uma posição de honra. Ela podia ter abandonado aquela mulher sozinha, mas ela se compadeceu, ela entendeu que o Deus dela era um Deus realmente verdadeiro, ela recebeu, tomou essa posição, e a atitude dela fez com que ela alcançasse tantos benefícios. Nossas atitudes realmente dizem aonde nós vamos chegar. O que você tem feito? Aonde você tem empenhado sua força? Aonde você tem colocado sua energia? É importante nós pensarmos um pouco. Abraão, quando ele está naquele impasse, vou para onde? Ele diz para o seu sobrinho, que é mais novo, é sobrinho, escolhe qual lado você quer. E o sobrinho, prontamente, vou para os Campos Verdes, é melhor. Eu vou me dar bem, porque ali é bonitinho, tem alimento para as ovelhas, está tudo certo. Abraão sabia que, deixando nas mãos de Deus, a melhor resposta viria. Ele tem uma atitude honrosa em relação ao sobrinho. Pode escolher, fica à vontade. E aí você sabe que ele se aproxima cada vez mais de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão vai para a terra prometida. São coisas assim que acontecem. Depois ainda Abraão volta para resgatar o sobrinho, no meio da cidade que iria ser destruída. Precisava? Não, mas ele entra até em questão com Deus. Deus, deixa eu te perguntar, se tiver ali 40, se tiver 20, 30, 10, se tiver... Ele negocia com Deus, tentando salvar a vida do seu sobrinho. Davi em relação a Saul, quantas e quantas vezes Saul tentou matar Davi? Jogou lança, pôs o exército atrás, e vai. Quantas vezes o rei Davi teve 2 vezes Saul nas suas mãos? E os próprios amigos de Davi diziam, é agora, pega ele de jeito. E ele, não vou ousar tocar a minha mão no ungido do Senhor. Assim como ele era ungido, Saul também era ungido. Estava caído, mas não, ele soube esperar, porque o mesmo Deus que me deu a honra e disse que eu vou assumir o trono, vai fazer com que isto aconteça. Atitude honrosa. Nós vemos também, por exemplo, no ex-leproso que volta para agradecer Jesus. Eram 10, os 10 são curados, só um volta, e um que volta ainda é samaritano. Cadê os outros? Só tem esse, e ainda é samaritano. Vai, porque através dessa atitude de honra, de agradecimento, de reconhecimento, você não conquistou somente a sua cura física, mas agora você tem a salvação. Sempre que você agir com honra, você vai receber honra, você vai receber bênçãos. A mulher que ungiu Jesus em Betânia, olha só, ela nem sabia o que estava fazendo, mas ela disse, eu preciso levar alguma coisa de bom para Jesus. Vou derramar um óleo precioso sobre ele. Houve críticas. Jesus fala, olha, o que ela fez vai ser lembrado. Aonde esse evangelho for pregado, vão mencionar a respeito desta mulher. E o que ela está fazendo? Uma atitude profética. Talvez nem pensou, mas ela estava embalsamando o corpo de Jesus antes da sua sepultura. Algo profético. Ou seja, quando você é honroso, às vezes Deus te usa até de maneira profética, sem você perceber. Maravilha. Mas o texto que nós vamos falar hoje, o livro, nós vamos falar sobre o livro de Esther, e é um livro repleto de questões de honra, de princípios. É importante nós olharmos ele com carinho, e se você quiser acompanhar, abrir a sua Bíblia e começar a acompanhar com os olhos, fique à vontade, eu vou mencionar a história para nós relembrarmos alguns pontos importantes. Muito bem. Nos dias do rei Assuero,
ele tinha um domínio de um reinado que partia da Índia até a Etiópia, algo grandioso. Ele começa a fazer um banquete, chama todas as províncias, mostrando a sua glória. As pessoas tomam vinho, os melhores vinhos do rei, à vontade, não tinha restrição, em taças de ouro. Ele faz aquela coisa maravilhosa. No final da festa, ele diz: falta a cereja do bolo. Falta a cereja do bolo. Chamem a minha esposa, porque vocês vão ver como tudo se completa. Eu tenho riquezas, eu tenho posses, eu tenho coisas grandiosas, maravilhosas, mas eu tenho uma cereja. Tragam a minha esposa. E a esposa Vasti ouve o convite, mas ela se nega a ir diante da presença do rei. Naquele momento, ele fica enfurecido, eles começam a questionar o que fazer com essa situação. Ele e os seus ajudadores dizem: olha, se você deixar quieto essa situação, toda mulher, esposa de um marido, vai ouvir em todo o seu reinado o que a sua esposa fez com você. E elas vão desrespeitar os seus maridos por causa do exemplo dela que está aí em cima. Olha como é importante a questão, né? Aí tem, podemos pensar em qualquer âmbito, né? De liderança, um cargo de liderança, como por exemplo pastores da igreja, né? O pastor e a esposa. Podemos pensar aí presidente da república e a sua esposa. Podemos pensar uma atitude desonrosa. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Como nós vamos resolver esse problema? Bom, precisa tirar ela. E aí o rei fala: tá certo, vamos tomar essa atitude. Mas ele fica triste, fica ali pensando e tal, e aí vem de novo os seus conselheiros e dizem: olha, o senhor não pode ficar triste assim, tem um reinado, tem pessoas aí para a gente acompanhar, tem coisas para conquistar, arranje uma esposa para o senhor. Tem muita mulher que foi pega aí escrava, traz as moças mais bonitas, vamos ajuntar e fazer um concurso de Miss Simpatia. E é um concurso de Miss que acontece. Realmente impressionante, porque eles tinham todo um método. Eles ficavam ali com as moças, reuniram então várias moças e começaram a perfumar os corpos delas. Por mais de meio ano. Eram 6 meses de perfumes, mais 6 meses de preparação. Elas eram educadas, ensinadas, preparadas, né? Aprendiam a andar com um livro em cima da cabeça. Eu não sei como é que era, mas tinha muita coisa para fazer, né? Tchauzinho, o Fanho lembrou aqui, fazer o tchauzinho. Tinha todo um sistema, uma organização. E aí então surge o nome de Hadassa ou Esther. Quem era esta mulher, esta moça? Ela foi filha adotiva de um homem chamado Mordecai, que era seu próprio primo. Então imagina a situação, quando foi levado cativo, os pais dela já estavam mortos, Mordecai foi levado cativo, e ele acaba pegando a sua filha e traz junto consigo. Te dá uma dica, pastor, se nunca pregou no Dia dos Pais sobre Mordecai, faça uso. Ele é pai adotivo, e às vezes a gente esquece disso, né? Muito bacana. Então, ele traz, e então Esther é uma das selecionadas. E Esther, você vai ver em vários momentos, que ela sempre obedece ao que Mordecai diz. Ele dá algumas ordens para ela. Não conta para ninguém que você é judia. Ok, vou fazer isso. E ela observava e fazia tudo o que Mordecai a ensinou, até mesmo depois de casada, ok? Tem um texto, está isso mais para frente na leitura. E aí quando ela chega no meio daquelas outras mulheres, ela acaba ganhando a simpatia de um dos cuidadores. Esse homem olha para ela, ele vê algo especial, e na verdade o texto diz que ela, todos com sua simpatia, com seu jeito de ser. Maravilha! Nós precisamos ser assim também. Conquistar as pessoas que estão ao nosso redor com o nosso jeito de ser. Mas eu não sou simpático, então aprende a ser.
Não, mas eu sou muito fechado e tal. Eu não vejo um discípulo de Cristo sendo fechado e introvertido completamente. Temos personalidades, mas Deus usa todas, né? Você vai ver na palavra do Senhor, tem gente de tudo quanto é tipo, e Deus usou todo mundo. Então, Deus vai te usar de alguma maneira. Esteja disponível nas mãos dEle. E ela está ali, e ganha a simpatia de um, ganha a simpatia de outro. Ele começa a preparar ela de maneira especial. Tanto que quando as mulheres vão se apresentar diante do rei, para ele selecionar, ela obedece às ordens desse homem. Ele diz, leva só isso. Ele dá algumas diretrizes para ela. E Esther chega diante do rei, e o que acontece? Ele gosta dela. Ela então é nomeada rainha, é feita uma grande festa, tão grande, que ele determina que é feriado. Pensou? Agora tem o feriado da Esther, no meio do reinado. Coisa linda, coisa linda. Lembre-se que tudo começou com um problema de falta de honra conjugal, certo? Falta de honra da esposa com o marido. Agora, estão lá. Mordecai, então, descobre um plano maldoso de 2 homens que queriam matar o rei. E Mordecai já havia sido nomeado para participar do governo, juntamente com o rei. E ele faz parte do governo, ficou sabendo da trama, foi lá correndo, avisou Esther. Esther avisou o rei, e eles fizeram uma investigação, descobriram que era verdade, mandaram dar um jeito nesses 2. O tempo continua passando. Surge então um homem chamado Amã. Ele era filho de Amedata, um agagita, e o rei acaba exaltando ele acima de todos os outros príncipes e colocando ele acima desses homens, né, como se fosse o segundo no reinado. Amã então começa a ser engrandecido, reconhecido no meio do reinado, e o rei dá uma ordem para todo o povo: todos que verem Amã, se curvem, prestem honras, como se ele fosse um deus, porque se curvar, né? Não, prestar uma reverência. E aí, Amã começa a ficar cada vez mais feliz, mas quando ele sai do palácio, há um homem chamado Mordecai, que sempre fica ali para ver como é que está a rainha, para receber informação, porque mesmo que ela casou, ele se preocupa com ela. E aí, ele percebe que esse homem não se curva. E ele começa a indagar: por que você não se curva, não presta reverência? Na verdade, não conversou pessoalmente, mas ele vai procurar, e dizem para ele: é porque ele é judeu. Ele diz que não se curva porque ele é judeu. A mãe então começa a odiar o povo judeu. Não basta somente acabar com Mordecai, agora ele precisa acabar com todo o povo judeu. E o que ele faz? Estamos dentro do Império Medo-Persa. Ele então faz com que o rei entregue nas mãos dele o anel, aonde ele vai determinar um decreto, assinar e distribuir para todo o povo, aonde uma ordem estaria decretada de todo judeu ser morto. E é isso que acontece. É feito esse documento, o decreto sai, e enquanto o caos se instala no meio da cidade de toda Suzã e pelas regiões, Amã vai lá e começa a beber. Traz o rei e fala assim: vamos nos alegrar. E o texto fala exatamente assim: enquanto o caos dominava a cidade, ele estava bebendo. Ele não estava nem aí. Estava feliz. Você vai ver aqui, eu já vou dar uma facilitada para você. Você pode olhar esse texto e pensar em Amã como um inimigo. E nós temos um inimigo das nossas almas, que se chama Satanás. Você pode olhar para esse texto e entender que o povo de Israel somos nós, os judeus. Somos filhos de Abraão pela fé. Fomos enxertados nessa videira. Você pode olhar esse texto e trazer essas representações. E aí nós vamos ver aqui Esther como uma libertadora. Libertadora.
A mãe então faz isso, e aí o povo começa a ficar desesperado, começam a fazer jejum, e Esther fica sabendo que Mordecai está com vestes de pano de saco, do lado de fora. Ela tenta mandar roupas para ele, ele não aceita, e então ela tenta descobrir o que aconteceu, manda uma pessoa responsável para ouvir. Mordecai conta toda a história, e ele diz assim: aconteceu isso, nós seremos mortos, porque ele lançou sorte e determinou uma data específica para todo judeu ser morto. A rainha Esther responde assim: mas você sabe, Mordecai, você sabe que todo mundo que se chega diante do rei, se ele não estender o cetro de ouro como forma de aceitação, seja qualquer pessoa, essa pessoa pode morrer. Ou seja, eu tenho uma petição. Se ele não gostar de mim, não achar que foi legal, e agora presta atenção, uma rainha acabou de ser deposta, rejeitada, e agora ela está numa sinuca de bico, porque se ela chega e o rei não quer, maus lençóis. Mordecai então dá mais uma instrução para ela e diz assim: olha, se você não fizer isso, não recorrer em nosso nome, em nome do seu povo também, fique sabendo que Deus vai levantar outra pessoa, e você que acha que está em segurança, você vai perecer. Mas agora, quem sabe, Deus não te colocou como rainha exatamente para este propósito. Existem coisas que Deus coloca nas nossas mãos, que elas têm um propósito específico. Existem habilidades, existem capacitações, existem instrumentos, existe uma série de situações. Deus coloca nas nossas mãos, porque é para um propósito específico. A rainha ouve essa palavra e diz assim: então façam um jejum de 3 dias, convoca toda Suzã, os judeus que estão em Suzã, façam um jejum, porque eu vou fazer isso, e se tiver que morrer, morrerei. Que expressão fantástica. Há um tempo atrás nós ficamos tão preocupados sobre o que nós faríamos a respeito dessa pandemia. Como é que nós responderíamos, como é que nós agiríamos como igreja, como é que nós receberíamos os irmãos, como é que nós faríamos? E uma palavra meu pai disse, ele disse o seguinte: se alguém chegar aqui na igreja, contaminado, você acha que eu não vou atender? Eu irei atender. E se morrer, eu morrerei. Nós precisamos entender qual o propósito da nossa vida nós estamos vivendo. Porque se eu deixo de exercer o meu papel em virtude de uma segurança, note que eu não estou falando, não use máscara, faça de qualquer jeito, viva absolutamente, não. Se não vira estátua de sal. Esther então vai diante do rei, se ajoelha, o rei estende o cetro, aceita. Pode me falar, rainha, o que você quer? Pode pedir o que você quiser. Olha, é o seguinte, se for do agrado do rei, deixa eu fazer um banquete para você e para Amã. Tá bom, então faça. Vai lá, o rei e Amã começam a se alegrar no meio de um banquete. E estão ali festejando, de repente ele pergunta para a rainha: pode dizer o que você quer, mesmo que seja metade do reino, eu te dou. Uau! Olha só o que ela tinha nas mãos. Às vezes nós somos desafiados e passamos por provas assim como Esther. É uma prova para que a gente aceite uma proposta que parece ser mais fácil. Porque se eu pedir para que ele livre o meu povo, ele vai saber que eu sou judia, que até o momento não sabia. Ainda estou numa situação complicada. Agora, uma informação importante: um decreto medo-persa era irrevogável. Nenhum rei poderia cancelar. O que ela faria então? Poxa,
metade do rim, eu vou pedir, está tudo resolvido, eu livro a minha, né? Não, ela não negociou. Assim como Cristo não negociou com Satanás, quando ele disse, é só você se ajoelhar diante de mim, é rapidinho, está fácil, eu te dou o que você quer. Não vou negociar com você. Eu sei para que eu fui chamado, eu sei por que estou aqui. E enquanto o meu povo não for livre, eu não vou parar. A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. E aí, ele pergunta o que ela quer, ela diz, olha, eu só peço que, vamos fazer mais um banquete? Tá bom, vamos fazer. Amã sai do palácio feliz da vida, devia estar até meio grogue já passado. Aí está descendo as escadas, quem ele vê? Mordecai. Mordecai está na escada. E dessa vez, Mordecai também não se ajoelha. Amã então olha para aquele homem e fala, eu não aguento mais. Ele chega em casa, chama os seus amigos, chama a sua esposa e diz, o que eu vou fazer? Eu estou sendo honrado pelo rei, sou o segundo. Tem alguém mais importante do que eu aqui, além do rei? Não. Olha só meus filhos, olha só minha casa, olha tudo que eu tenho. Mas eu não vou ser feliz, enquanto aquele homem Mordecai não se ajoelhar diante de mim. Esse cara fica possesso de raiva. E os amigos, muito amigos, dizem o seguinte, olha, faz o seguinte, constrói uma forca de 20 metros de altura, para todo mundo ver. E aí, amanhã cedo, você vai até o palácio e pede que Mordecai seja morto. E ele, ideia bacana, vou fazer isso. E ele faz exatamente isso, manda construir a forca. No dia seguinte, ele chega no palácio. Só que algo acontece nesse tempo. Enquanto Satanás estava preparando tudo para a morte de Mordecai, para destruir e acabar com a vida dele, o rei estava em casa e não conseguiu dormir. Aí eu lhe pergunto, quem não deixou o rei dormir? Foi Deus. Foi Deus. E o rei está na cama, gira para um lado, gira para o outro, mas o que está acontecendo? Acabei de me alegrar, tive um banquete, estou de boa, está tudo certo, eu não consigo dormir. Às vezes Deus não permite você dormir por algum motivo específico, irmão. Entenda, desperte, vá orar, vá buscar. Esta palavra foi fruto de uma noite dessas. Sempre tem algo específico para fazer. E ele então pede, tragam para mim o livro dos registros, dos acontecimentos aí do nosso reinado. Trazem para ele, começam a ler, leem a história de Mordecai. E ele fala, mas o que fizeram para Mordecai para honrar ele? Ele protegeu minha vida. E disseram, não fizemos nada. Bom, então, ele ficou pensando, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos honrar a quem merece honra. Precisamos restaurar alguns princípios que às vezes são destruídos. Entende? Que existem muitos princípios que às vezes são esquecidos por nós. Dentro da nossa casa, entre marido e mulher, dentro das nossas igrejas, entre pastores e ovelhas, dentro do nosso trabalho, entre lideranças e os seus subordinados. Como é que está? Como é que estão estabelecidos os princípios dentro do seu convívio, em todas as esferas? A quem honra, honra. Você precisa honrar. A mulher precisa honrar o marido precisa honrar a esposa. É um princípio que, se você quebra, Satanás entra e começa a cirandar no meio da sua história. Pensa que não tem nada a ver, mas quando você rompe um princípio, você abre uma brecha para Satanás entrar. E nesse momento, ele se decide fazer algo. E aí chega Amã logo cedo para pedir a cabeça de Mordecai. E ele entra no palácio. E aí o rei já pergunta, antes de ele dizer qualquer coisa, quero honrar alguém do nosso reinado. O que você me recomendaria que fizesse com este homem?
E ele pensa, haha, quer honrar alguém? Só pode ser eu. Eu estou aqui com ele, sou o segundo. Eu estou aqui, fui convidado pela rainha, fui o único convidado pela rainha para o banquete. É lógico que sou eu. Faz o seguinte, rei, ó, você vai pegar roupas reais, vai vestir esse homem de roupas reais, né? Vestir esse homem de roupas reais. Você vai colocar esse homem num cavalo real. Vai colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. E vai passar pelo meio do povo dizendo, é assim que o nosso rei honra a quem merece honra. E o rei diz, muito bom, gostei. Vai você e faça isso com Mordecai. Olha que história fantástica, né? Cheia de altos e baixos, dava para fazer um filme, né? Clássico de Hollywood. Aí imagina Amã tendo que vestir, ele sai para fora do palácio, porque Mordecai sempre está lá, veste Mordecai, faz tudo o que ele disse. E Amã fica profundamente envergonhado. Uau! Existem alguns mistérios nesse texto. Por quê? Quando o princípio de honra é restaurado dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, sabe o que acontece? Satanás fica envergonhado. Ele fica com medo. Ele começa a se desesperar. É isso que acontece. Enquanto Mordecai volta para o palácio, Amã vai para sua casa desesperado, envergonhado, e ele diz para sua família, aconteceu isso, e eles dizem, Amã, você está perdendo, você vai perder, porque esse homem é judeu, fique esperto. Imagina Amã naquele momento, como é que não estava desesperado. Irmãos, há uma oração, meu pai tem mencionado ela, uma oração que o pastor Anips Espina faz constantemente. Senhor, tira do nosso meio toda a confusão e joga no terreno do inimigo. Joga no exército do inimigo. É essa a verdade. Quando nós estabelecemos os princípios, vivemos os princípios da palavra, honramos a quem tem honra, Satanás é envergonhado. E a confusão passa para o lado de lá. Ele ficou desesperado. Neste momento, agora a festa vai continuar. A segunda festa. Então chamam, vão lá buscar Amã na casa dele, e a rainha, eles estão lá agora no banquete. De novo o rei pergunta, rainha, pede o que você quiser. Se for metade do reino eu te dou. Nessa hora, a rainha diz, se for do agrado do rei, eu queria salvar e livrar o meu povo. Se eu estivesse pedindo para que o Senhor livrasse da escravidão, não é isso que eu estou pedindo, né? Ela ainda fala assim, tipo, eu não estou afrontando o seu reinado, o seu império, não, eu não estou dizendo isso, mas é que alguém jurou de morte todo o meu povo judeu. Nesta hora houve um checkmate, ela revela que ela é judia. E o rei então fica irado, ele diz, quem é esta pessoa que está tramando a morte de vocês? E ela diz, este homem perverso chamado Amã. Uau, o rei fica irado naquele momento. Ele não sabe o que fazer, talvez ficasse andando assim para um lado para o outro. Eu não acredito. Ele sai daquele lugar do aposento. E nessa hora Amã tenta chegar perto da rainha, suplicando pela vida dele. Ele se joga praticamente no sofá onde ela está. Eu não sei se ele acaba caindo em cima dela ou perto, mas
em alguma cobra e ela picar o pé, não vai acontecer mal. Por quê? Porque vocês são meu povo. E eu estou chamando vocês para fazerem obras maiores do que aquelas que eu fiz. Há uma missão. Há um porquê. E nós já temos posse desse anel. Para trazer a verdadeira libertação para todos os que ainda estão perdidos. Quantos discípulos de Israel estão perdidos por aí? Quantos que eram para estar ligados nessa videira e ainda não conhecem a maravilhosa graça? Quantos ainda não foram restaurados na sua mente, no seu corpo, transformados, renovados, como diz em Romanos capítulo 12? Quantos ainda estão precisando desta posição nossa, da igreja, juntamente com Cristo? Quantos? Naquele momento, então, eles declaram, eles fazem um decreto para distribuir para todo o povo, dizendo que o povo de Israel vai se defender. É tipo assim, não ousem tocar no povo de Israel, porque eles vão se defender. Os judeus vão se defender, eles têm a autorização do rei para fazer o que eles quiserem, inclusive saquear a casa de vocês. Chega o tempo. Em Suzã, 500 pessoas são mortas, mas todos os filhos de Amã, aquele homem perverso. E depois passam alguns dias, mais 75 mil inimigos dos judeus são mortos. E o povo começa a sentir alívio, a sentir paz. O rei pega Mordecai e coloca no lugar segundo do reinado. Mordecai se torna um homem ilustre, exaltado. Olha só, o texto diz, quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro da história dos reis, da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deus honra Mordecai, assim como Ele quer honrar a sua igreja, assim como Ele quer honrar a liderança da sua igreja, assim como Ele quer honrar você que é sacerdote e faz parte desse reino de sacerdotes. Você precisa entender, existem ciladas que são preparadas para nós, no nosso dia a dia. Satanás tem construído focas para nós, mas o maior é o nosso Deus, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós não precisamos temer. Há momentos que vamos precisar jejuar, sim. Há momentos que vamos precisar nos humilhar, sim. Mas há momentos que o Senhor vai reconhecer e vai nos dar a devida honra. Vai restaurar aquilo que precisava ser restaurado dentro da sua casa, dentro do seu matrimônio, no meio da sua igreja, no meio do seu trabalho. Creia que Deus vai te honrar. Houve uma situação há muitos anos atrás, onde eu estava com expectativa de crescimento dentro da empresa. Eu era o único que tinha estudo, eu era o único que tinha certas habilidades que os demais não tinham, mas eu tinha pouco tempo de empresa. Quando alguém disse e mencionou que poderia ser que eu, supostamente, sabe aquela, disse que talvez eu fosse chamado para ser liderança. Os meus amigos começaram a falar mal de mim, começaram a desprezar, e ainda foram lá para o líder e disse, Timóteo está diferente conosco, ele não fala mais com a gente. E eu, na boa, não, porque o Timóteo está puxando exercício, e ele está se sentindo muito. E eu, não. Mas na verdade, a postura de quem é governante, de quem é sacerdote, sempre vai intimidar os outros. Pode ver, quando você se destaca, aqueles que são medíocres vão ficar apavorados, eles vão ficar com medo. Amã com certeza estava sentindo amedrontado, porque Mordecai era um homem que tinha honra, um homem que já havia protegido o rei, um homem que era fiel.
Mas nós não fomos chamados para ficar preocupados com esse tipo de povo. Tudo bem, falaram de mim. E quando eu fiquei sabendo, já tinha até passado. Colocaram outro homem no meu lugar, mas um homem que já tinha mais tempo, e eu, tranquilo. Mas naquela hora o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: fique em paz. Porque assim como eles armaram para você uma forca, eu vou te honrar. Olha só, não passou alguns meses, eu disse para os meus amigos que faziam parte da oração comigo lá dentro da empresa, inclusive nós tínhamos um tempo de busca no meio da hora do almoço, orávamos dentro de um canil, para você ver como tem tempo que a gente é humilhado mesmo. Nós tínhamos separado um lugar para nós, e um outro líder disse: vocês fazem muito barulho, vocês vão para esse lugar. Colocaram a gente no meio do canil, e meio de ferramentas abandonadas. Mas nós louvávamos ao Senhor. Nós recebíamos o maná ali, nós éramos edificados. Foi nesta época que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o melhor de Deus. E eu disse assim: olha, eu sinto que em pouco tempo Deus vai me honrar. O meu tempo aqui está acabando. O meu tempo aqui está acabando. Passou alguns meses, a mulher, dona da empresa terceirizada lá dentro dessa empresa, me chamou e disse: eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei: ok, eu quero. Você digita? E eu disse: não, mas eu tento. Ela falou: vamos fazer um teste. Chegamos no computador e eu... Horrível, horrível. Para você ver que não tem a ver com a nossa capacitação. Quando Deus quer fazer, Ele faz. É de Deus. A mulher olhou, ela: olha, Timóteo, eu estou vendo que você precisa melhorar bastante. Eu falei: mas eu quero. Ela: você se propõe a se dedicar e melhorar? Eu falei: lógico. Eu conheço amigos meus que aprenderam rapidinho, não, e eu quero melhorar, eu quero te ajudar, eu não quero te dar prejuízo. Ela falou: então tá bom, eu vou te contratar. E eu fui contratado para trabalhar na frente desses meus amigos que fizeram tudo isso comigo. Só que o trabalho que eu fazia era braçal, era o período integral do dia, e eu fazia faculdade à noite, eu chegava. Teve um momento que eu dormi no meio de uma prova, de tão cansado que eu estava. Trabalho o dia inteiro braçal, você chega à noite, tem que pensar. Eu dormi no meio de uma prova, bombei naquela prova, né? Tirei baixíssima nota. E naquele momento eles me colocaram numa empresa de digitação, meio período, ganhando mais do que eu ganhava naquele lugar. Entrava e saía limpinho do trabalho. Deus honra, irmãos. Deus honra. Se você está sendo hoje privado de honra, confie no Senhor. Ele está olhando para a sua história, e ao mesmo tempo que a forca está sendo construída, Ele está tirando o sono do rei para te dar o livramento. Creia nisso, confie nas promessas do Senhor, Ele tem o melhor para você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Deus do livramento, o Deus que salva a nossa alma da morte, o Deus que está olhando para nós em cada momento da nossa história. Talvez hoje estejamos como os escravos chegando naquele reino. Talvez hoje estejamos vendo alguns vislumbres de melhora. Talvez estejamos nos sentindo aprisionados, limitados ou perseguidos. Mas o Senhor é o nosso fiel escudo, nossa torre forte. Não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Ele dá honra a quem merece honra, e Ele envergonha aqueles que se consideram poderosos. A palavra do Senhor diz que o Senhor chamaria coisas pequenas para envergonhar as coisas sábias. Nós somos um povo pequeno muitas vezes, desprezado por muitos, mas nós temos a preciosidade nas nossas mãos, no nosso coração, que é a palavra do Senhor.
Senhor, e sobre a tua palavra, Senhor, nós marcharemos e viveremos o melhor de Deus nessa terra, comeremos o melhor dessa terra, não queremos menos do que uma vida abundante, nós queremos aquilo que a tua palavra diz que é nossa, Senhor, em nome de Jesus. Distribui, Senhor, ao teu povo livramento, distribui ao teu povo sabedoria. Nós não precisamos, Senhor, de dinheiro, nós precisamos de sabedoria para saber como lidar com a vida, para saber gerir os nossos negócios, para saber administrar nossas empresas, para saber tomar decisões importantes nos negócios, para saber, ó Pai, realmente agir de acordo com quem é filho de Deus e não com quem é filho de Satanás. Ó Pai, nos deixe mais prudente, coloque em nós temor, coloque em nós, Senhor, amor, reverência. Ó Pai, se nós existe falha nesse reconhecimento de honra, que possamos nos humilhar hoje, pedir perdão e restaurar os relacionamentos. Ajude, Senhor, o marido a respeitar a esposa a respeitar o marido. Ajude, Senhor, a igreja a honrar a vida do pastor e da sua esposa, da sua família. Ajude, Senhor, cada funcionário a respeitar os seus patrões. Ajude, Senhor, nós como nação respeitar o nosso presidente, as nossas lideranças, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a não sermos manipulados, mas, Senhor, reconhecemos que se existe alguma honra, foi o Senhor quem deu. O Senhor é quem estabelece os nossos governos, é o Senhor quem cuida da nossa história, Pai. Estamos aqui, Senhor, usa-nos para a tua glória. Queremos realmente ver, ó Pai, pessoas vindo, pessoas recebendo esta libertação, sendo saqueadas das garras de Satanás, recebendo, ó Deus, o pleno conhecimento da majestade de Cristo Jesus e vivendo uma vida poderosa no teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos, amém e graças a Deus.